Agora que você já sabe o que é competência, fica muito mais fácil falar de entrevista por competência. A principal premissa da entrevista por competência é definir que o comportamento passado do candidato, ele pode indicar o que ele pode indicar sobre o seu comportamento futuro. Ou seja, que o comportamento passado, ele tende a refletir no futuro. Essa é uma lógica tão forte que até o próprio judiciário segue ela. Quem já cometeu um crime, um delito, por exemplo, pela primeira vez, ele é considerado o quê? Um réu primário e ele tem uma tratativa penal X. Por outro lado, quem já possui uma ficha na polícia, ou seja, reincidente, ele vai ter uma outra tratativa penal completamente diferente e muito mais rígida. Não é isso que acontece? Ou seja, até o próprio judiciário sabe que uma pessoa que cometeu um crime no passado, possivelmente ele cometerá crimes novamente, ou seja, o comportamento passado tende a se repetir no futuro. Não é uma regra, mas ele tende a acontecer mais fácil. Nesse tipo de entrevista, as perguntas elas são planejadas e as respostas têm que conter contexto, ação e resultado. Lembra que eu falei que esses são os pilares de respostas que sejam matadoras, aquelas que não deixam nenhuma brecha sobre a sua capacidade de assumir um novo desafio profissional. As respostas dadas por você e que não explicitem esses 3 pré-requisitos, elas são consideradas vagas, imprecisas e elas necessitam ser investigadas com mais detalhe pelo entrevistador. Nessa situação, o entrevistador vai utilizar perguntas que direcionem o candidato às suas experiências, vivências, emoções, atitudes passadas, tais como: me conta um pouco o que ocorreu nessa circunstância. Me fale um pouco como você agiu ou reagiu diante dessa situação. Me cita um exemplo do que você fez, qual ação você adotou ao se deparar com essa situação. Me relata, me descreve como foi que você resolveu esse problema. O que você aprendeu nessa situação vivida? Ou seja, a entrevista por competência é aquela que busca, através das suas realizações, que podem ser pessoais ou profissionais, referências de como você se comportaria em situações semelhantes às que já vivenciou no passado. Com essa ferramenta, é possível identificar suas tendências de comportamento em situações de estresse, de muito trabalho, como é o seu relacionamento em equipe, como você se percebe numa equipe, a sua capacidade de resolução de problemas e muitas outras coisas. Então, agora que você já sabe o que são competências e principalmente a estratégia correta de resposta nesse tipo de entrevista, eu tenho um exercício para te propor. Eu quero que você acesse o link que eu vou deixar aqui e assista uma simulação de entrevista por competência que eu fiz no workshop Conquiste o Emprego dos Teus Sonhos. Presta bastante atenção em tudo. Nesse workshop eu fiz uma entrevista ao vivo com o Robson e foi muito legal. Então aproveita, faz as suas anotações, dúvidas, sugestões de resposta, como se você estivesse no lugar dele e vai anotando todas as fichas que vão caindo para você durante o exercício. Quando esse modelo de resposta ele for completamente internalizado para você, tenha certeza que nunca mais você se sairá mal numa entrevista e estará anos-luz à frente de todos os seus concorrentes. Manda suas dúvidas para mim e eu tô te esperando na próxima aula.